Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 4 da manhã dessa sexta-feira, hoje 30 de maio de 2014, mês de maio já foi, né? Estamos chegando na metade do ano de 2014. Como havíamos anunciado anteriormente, quem está conosco é o coordenador do curso de Engenharia de Alimentos Univates, Daniel Lem. Ele que é professor e coordenador do curso Univates, vai estar batendo um papo com a gente a partir de agora aqui no Primeiro Jornal. Professor, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade, para dar visibilidade para a nossa profissão. Exatamente, que bom, né? Que bacana. A Engenharia de Alimentos está aí para ajudar. Exatamente. Bom, professor, deixa eu começar com uma pergunta. A gente está no momento assim de as questões do leite, né? Hoje ainda eu acabei de ler que vai ser deflagrada antes da Copa ainda a sexta operação, enfim. O nosso feijão com arroz e o bifezinho estão livres de tudo que a gente vem ouvindo e lendo aí a nível de matérias, de jornais, de revistas, ou nem o nosso feijão com arroz e o bifezinho estão livres mais de tudo que vem acontecendo com a questão da nossa alimentação diária? Claro, na verdade é interessante destacar o seguinte, né? Adulterações, fraudes, eventualmente ocorrem em diversos tipos de produção de alimentos. Não estou dizendo com isso que é possível justificar uma fraude com outra, mas é que, de um certo ponto de vista, a gente pode se considerar um pouco mais tranquilo, uma vez que essas fraudes estão sendo detectadas. Então, quer dizer, todo o sistema de produção de alimentos, a sua qualidade, a sua segurança, ela é garantida através de uma rede de laboratórios de controle. E como o leite tem essa característica de ser uma matéria-prima, um alimento básico, né, tido por muitos como uma excelente fonte de energia, proteínas e outros, acaba tendo mais atenção até mesmo do setor de controle. Então, na verdade, no Estado e no Brasil inteiro, nós temos uma rede de controle de qualidade em leite que tem justamente essa função de apontar essas incoerências, essas fraudes que, em hipótese alguma, né, a gente deve tolerar e achar que isso é normal e acontece, né? Embora esses últimos casos, a gente pode dizer numa situação mais imediata, não ofereça um risco muito grande, mas não desqualifica o crime. Eu acredito que quanto mais a gente puder inibir esse tipo de ação é interessante, com certeza, mas acredito que podemos ficar de certa forma tranquilos porque o sistema de controle está funcionando. Eu questionaria assim, né, para a gente fazer uma reflexão. Será que se nunca houvesse nenhuma fraude no leite sendo detectada, nós ficaríamos tranquilos? Tem esse viés também. Então, eu acho que se está aparecendo, que bom, o sistema de controle acaba funcionando. Óbvio, a tendência é que quanto mais a gente descobre, mais se inibe esse tipo de ação. Até eu havia no caminho agora, estava ouvindo a rádio, e realmente a qualificação desse crime como hediondo é uma coisa bem interessante para inibir esse tipo de ação, porque realmente é um alimento muito dedicado a pessoas que podem apresentar uma sensibilidade, como uma criança, uma pessoa idosa, que é quem recorre muitas vezes a produtos lácteos, né? A pergunta que fica é: o leite é a ponta do iceberg e tem aí muitos outros alimentos industrializados. A gente sabe da cadeia produtiva de alimentos no Brasil e no mundo. A gente vê, porque o grande problema é alimentar tanta gente, que são 7 bilhões de pessoas. Então, há uma corrida desenfreada para produzir, e o leite seria a ponta desse iceberg. Pode vir mais por aí, ou esse controle que o senhor disse do leite, com tantos laboratórios ao redor, também existe para outros alimentos industrializados ou não? Também existe, ele é cobrado das empresas, né? Vamos considerar assim, ó, que talvez o risco maior exista em alimentos de origem animal. Então, carnes, leites, por já conter uma carga microbiana original da matéria-prima, são mais preocupantes, podem veicular maiores problemas. Matérias-primas vegetais já há uma ocorrência menor, né? O risco talvez seja menor. Porém, a gente começa a pensar, né, como tu falaste, como produzir alimentos para 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, uma vez que a água que nós temos disponível no planeta e a área cultivável está praticamente esgotada nestes usos. Então é um desafio. Parte desse desafio foi vencido, uma vez que o pessoal hoje depende quase que exclusivamente das grandes culturas, trigo, milho, soja, de organismos geneticamente modificados.
Hoje a gente não tem nenhum tipo de certeza se faz bem ou se faz mal, mas eu digo, sem eles a gente não teria condições de alimentar a população mundial numa condição de um acesso mais fácil a alimentos básicos. Uma das culturas mais produzidas é o trigo, é a base da alimentação de muita gente, a mesma coisa para o arroz. Então o que acontece? Fraudes no sistema de produção de alimentos vão ocorrer. Eu cito, alguns anos atrás, talvez uma década, um pouco mais, houve, para quem lembra, um grande problema, um grande alarde na questão do óleo de soja, que era misturado ao azeite de oliva. Então havia naquela época uma grande incidência, uma grande ocorrência desse tipo de mistura, onde se vendia um azeite de oliva quando ele tinha 10% só de azeite de oliva e o resto de óleo de soja. Hoje essa questão está mais regulamentada, hoje o pessoal cumpre melhor, até porque o consumidor acaba exigindo isso dos produtos que consome. Então, acho que o consumidor direcionando parte do seu consumo para aqueles produtos que apresentam melhor qualidade ou que apresentam menor ocorrências de falhas de processo ou de fraudes, vai direcionar a produção para algo mais seguro. Então, eu acredito que a gente também tem influência nesse processo, evitando alguma marca e lote com problema, para que as pessoas, afinal de contas, é uma questão de conscientização, seja o produtor, seja o freteiro, seja a indústria conivente com algum tipo de adulteração, que ela verifique com o tempo isso não vale a pena, porque o consumidor é quem determina o que está no mercado. Se eu não compro, o produto não permanece no mercado. Então é uma questão bem de seleção. Mas as fraudes, elas acontecem. Eu diria assim, nós hoje temos uma ocorrência maior, possivelmente pelo nosso desenvolvimento expressivo nos últimos anos de aumento da produção leiteira. Nós estamos agora entrando na questão da safra, agora no inverno, ainda ouvia na rádio antes, olha, a venda já caiu 10% para fora do estado, e isso realmente tem um impacto forte e vai continuar impactando. Porém, talvez o resultado final disso seja que todos os elos da cadeia acabem por encontrar uma maneira de controlar melhor essa ocorrência de fraudes, visando eliminá-la, e que o consumidor seja um pouco mais consciente no sentido de selecionar aqueles produtos que não têm problemas normalmente, para indicar que todos os outros atendam também a esse quesito. Quais são as ferramentas que nós consumidores temos, professor, para buscar isso aí? A gente vê aquela leitura do rótulo. Sim. Ajuda em alguma coisa quando tem ali questões nutricionais, todas as informações, mas quais são as ferramentas que nós temos para justamente buscar a reversão dessa balança? Perfeito. Primeiro é ficar atento nessa questão da informação de que tipos de produtos e até mesmo marcas estão sendo mais recorrentes na questão de fraudes, adulterações. Esse é um ponto inicial. Segundo, é possível relacionar também, muitas vezes, o controle de qualidade de uma empresa, que isso vai acabar impactando no custo. Então eu costumo dizer, olha, não é por acaso que tem um produto mais caro no mercado. Possivelmente aquela empresa gastou um pouco mais com o seu controle de qualidade, afinou mais os seus parâmetros de aceitação de produto, de matéria-prima, e tem por isso mais confiabilidade. Então a gente pode citar, se as pessoas começarem a analisar no mercado a diversidade de marcas que existem, elas podem direcionar o seu consumo para aquelas que ocorrem menor incidência de fraudes. Porém, não é que eu vou deixar de consumir essas que tiveram problema, até porque agora elas estão sob uma vigilância muito mais cerrada da rede de controle. Então, os laticínios mencionados anteriormente na fraude, hoje eles estão sob a mira do controle. Então, é mais difícil nesses casos haver uma recorrência. Não é impossível, evidentemente. Não é possível, até porque foi o que aconteceu há um mês atrás. Exato. Porque todo mundo sabia da operação e a gente via empresas que continuavam fraudando. Parece que às vezes fecham os olhos. Eu acompanhava atentamente também, professor e coordenador do curso de Engenharia de Alimentos da Univates, Daniel Lem, a sua participação no Jornal do Almoço. Quando saiu aquela, não sei se foi na quinta-feira ou mesmo na sexta-feira, de qualquer forma, o senhor falava que não necessariamente o que estava sendo encontrado no leite traria danos à saúde. E até o próprio promotor dizia exatamente que a questão da fraude daquele momento era muito mais visando o lucro, aumentar o lucro. Exato. Agora, nós ficamos estarrecidos, né? O que é fato e o que não é fato do que vem acontecer. Formol,
a adulteração de água, ou o que se adultera do leite e que de fato é preocupante e pode nos causar problemas de saúde, não? Pois é, então dessas fraudes todas aí que a gente comenta, a aguagem do leite para aumentar volume e massa é uma das mais comuns. Há algum tempo atrás houve uma maior ocorrência da fraude da adição de soro. Né? Então o pessoal produz o queijo na propriedade e avoluma um pouco o leite com o soro decorrente da produção de queijo. Hoje isso já está mais controlado porque se desenvolveu uma rotina analítica para detectar maior quantidade de proteínas de soro no leite e está relativamente fácil de identificar. O problema reside também na questão de que todas as análises que são feitas, elas têm uma certa sensibilidade. Em algum momento, na diluição, uma vez que se misturam frações diferentes de leites num caminhão de diferentes produtores, por mais que nós tenhamos rastreabilidade para encontrar problemas em um animal de um determinado produtor, o fator de diluição desses produtos acaba diminuindo o risco e também dificultando a detecção. Por isso que muitas vezes, como o produto ele é altamente perecível, nós temos que fazer uso de alguns testes rápidos de detecção de qualidade que às vezes podem ser mascarados por alguns tipos de fraudes. Então, enumerando elas, formol, evidentemente ninguém adicionou a substância ao produto. O que aconteceu naquele caso foi que o formol encontrado, que foi o principal indicativo de adulteração, estava como um resíduo de produção da ureia utilizada. A ureia está presente naturalmente no leite em determinada quantidade. O que se detectou no primeiro momento foi um aumento momentâneo desse teor de ureia. E então a rede de controle começou a alertar o Ministério da Agricultura e para dizer, olha, tem alguma coisa errada, esse valor de ureia não é normal. Sim. E aí se buscou um contaminante da ureia para justificar a sua adição, porque ao adicionar a ureia no produto, eu consigo mascarar nos testes rápidos, o leite passa nos testes rápidos, então eu não consigo verificar com precisão essa adulteração no caso da ureia. No caso dos outros produtos, a soda cáustica e o bicarbonato, especificamente, eles são dois agentes alcalinos, ou seja, redutores de acidez. Então, normalmente, quando eles são empregados no leite, eles são empregados para mascarar a acidez. Quando a gente comenta muitas vezes, o leite está azedo, o termo correto é ácido, ele vai acidificando, né? Mas popularmente nós chamamos de leite azedo. Quando nós colocamos uma substância alcalina, então a soda cáustica ou o bicarbonato de sódio, para neutralizar a acidez, o nome da etapa já diz tudo. O fim do processo é ter um produto neutro. Então, neutro já não significa tanto risco para o nosso consumo. Repito, o que não desqualifica o crime, que pode, com certeza, ser classificado como hediondo. Acredito muito nessa colocação como uma maneira de impedir um pouco a ocorrência, novamente, desse tipo de problema. Mas, com a soda no leite, o que nós temos? A reação dela com a acidez do leite, resultando, então, uma soda com um ácido vai resultar em um sal e água. Então, lactato de sódio e água, que não oferecem um risco imediato à ingestão. Porém, há pessoas que apresentam mais sensibilidade. Então, como a gente falou antes, uma criança que não tem o seu sistema totalmente desenvolvido e às vezes precisa das proteínas do leite para continuar com um bom desenvolvimento, podem sentir um desconforto abdominal, uma dor, não é? E uma pessoa mais idosa, que também pode apresentar uma sensibilidade diferenciada, pode vir a ter problemas, desconfortos, diarreias, ao utilizar esse produto no consumo diário, que é o comum, né? Então, uma criança toma diversas mamadeiras por dia, um idoso toma diversas xícaras de café com leite, ou leite esquentado com alguma outra, um açúcar, um chocolate. Então, isso, no consumo frequente, pode sim nos gerar um dano, né? E a longo prazo eu nem comento, então aí pode ser um problema bem maior, mas que dificilmente será relacionado ao consumo do produto. Às vezes, né, a gente pode se perguntar, quem já não teve algum tipo de desconforto, ou até mesmo uma diarreia, sem determinar a causa? Mas o que foi mesmo que eu comi? Foi aquele queijo que estava lá há um tempo na geladeira, ou foi aquele outro produto? É difícil de rastrear a origem de um tipo de problema desse. Então é relativo, depende muito da pessoa. E o que a gente pode fazer é sempre atentar ao que nós consideramos como normal na condição do produto, normal como o leite no seu aspecto, cor, viscosidade, aroma, né, o odor que ele tem, e qualquer normalidade que a gente perceba, seja no paladar, seja no odor, seja no aspecto visual, é possível
né, recomendar a substituição de uma marca, de um lote, até mesmo para comparação. Então, a minha recomendação é, na dúvida, troque, né, de marca, de produto, de lote. E também eu gosto de recomendar sempre o seguinte: é praticamente impossível nós termos um derivado de leite de má qualidade, né, ou, perdão, de boa qualidade, produzido a partir de leite de má qualidade. Então, se a pessoa, olha, eu quero evitar, não quero consumir leite fraldado, ora, passe então por algum momento para o consumo de derivados. Se o leite está ácido, eu não consigo pasteurizá-lo, eu não consigo fazer doce de leite, eu não consigo nem fazer iogurte. Então, se a pessoa vai para um queijo, para um doce de leite ou para um iogurte de boa qualidade, seguramente ele veio de um leite seguro. Então, acho que é uma alternativa interessante. Professor, outro assunto que vem sendo bastante, que vem também, a questão dos alimentos orgânicos, né? E nessa função. Eu recordo agora, o senhor estava falando de leite, eu me recordo quando eu era moleque em Paverama, nós recebíamos leite direto do produtor. Perfeito. E dávamos aquela fervida e consumíamos, né? Isso. Me lembro do meu pai e da minha mãe, nós buscando leite no produtor, via provavelmente direto da vaquinha, provavelmente não era bem ali. Às vezes chegávamos, estavam inclusive tirando leite. Sim. Ele vinha, dávamos a fervida e íamos para o consumo. Alimentos orgânicos. Essas formas mais in natura, é uma tendência do consumidor começar a buscar mais no mercado também, e eles estão livres, esse leite que eu tomava, que vinha direto dessa produção, eles estão livres de qualquer adulteração, obviamente que sim, mas eles estão livres de outras contaminações, de outros problemas também? Na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Vamos imaginar o caso que você citou. Ao pegar o leite do produtor, conhecendo o produtor, não é? Conhecendo as suas práticas de ordenha e suas condições de equipamentos, a gente pode ter uma pista. Porém, né, existem problemas que a gente não consegue visualizar. Vou dar um exemplo. Às vezes um animal está com uma inflamação e ele é tratado com antibiótico. Ele deve ser separado, o leite desse animal não pode ser utilizado porque vai apresentar uma carga residual de antibiótico, e isso é avaliado também pelas indústrias, né? Então, seja na coleta, seja na recepção, o leite é analisado em questões de presença de antibiótico, e aí não é muito relativo à quantidade, tem antibiótico, não posso processar, porque dessa forma, se a gente consome uma carne ou um leite que tem resíduo antibiótico, a gente desenvolve uma flora bacteriana resistente. O dia que a gente for precisar de um antibiótico para combater uma inflamação, certamente nós teremos dificuldades. Então vamos dizer assim, olha, as superbactérias que estão por aí, às vezes são motivadas pelo nosso contato frequente com antibióticos em origens que a gente desconhece. Então, repito, alimentos de origem animal podem apresentar mais risco. O fato de ferver um leite bruto, né, é um processo normal, antigo para conservar, não vejo problema nele, né? É o que a indústria faz, aplicar calor para eliminar parcial ou totalmente a flora microbiana, em especial aquela que pode trazer prejuízos, a dita flora patogênica, né? Mas acho um pouco difícil, nós como consumidores leigos, na maioria, avaliarmos a qualidade do produto somente pela essa questão sensorial, pelo aspecto, pelo sabor, porque eu não tenho como detectar, por exemplo, o caso do antibiótico. E falando em outros alimentos, como citasse, produção orgânica. A produção orgânica tem vantagens, sim, não é? No sentido de que nós não temos uma carga de defensivos residuais presentes, porque a agricultura orgânica se emprega de outros meios para combater pragas. Porém, nós já fizemos alguns estudos comparando vegetais orgânicos e vegetais convencionais. Também há diferenças em alguns teores, por exemplo, de minerais nos produtos, porque o desenvolvimento da planta ele ocorre de uma maneira diferente se ela tem a presença do defensivo ou não tem a presença do defensivo. Então, a bioquímica, as reações de desenvolvimento de um vegetal vão ser um pouco distintas. Então, há diferença, sim, grande entre orgânico e convencional. Agora, o que nós vamos optar? Se vou me ofertar o risco de consumir algo com uma carga residual de agrotóxicos, ou talvez um alimento com características não tão excelentes por não estar dedicado a
com a presença do defensivo, se proteger de malefícios e pragas, ter um alimento de menor qualidade. Então a gente sempre comenta, olha, o orgânico às vezes não é tão bonito como o outro, Exato, né? E isso às vezes prejudica um pouco a aceitação. Mas eu diria que é quase uma escolha de Sofia, né? Ou eu vou para o agrotóxico ou eu vou para um alimento que pode às vezes não ter uma qualidade tão boa. Por quê? Porque ele dispensou parte do seu desenvolvimento para se proteger de pragas, coisa que não acontece naquele que a gente aplica o defensivo de forma correta. Bacana. Bom, então, o nosso assunto aqui é amplo, complicado. É complicado. Realmente renderia aí muitos programas para a gente fazer. Bom, professor, quero que o senhor termine justamente falando do curso de Engenharia de Alimentos da Univates. Estamos aí, Sim. A Univates já anunciou os seus vestibulares agora para metade do Exato. ano, né? Uhum. Em rápidas palavras, gostaria que o senhor falasse um pouco do curso, quem gostar da carreira também, Exato. como buscá-lo perante a Univates. Claro, nós temos agora ingresso no vestibular de inverno também, Isso. assim como no vestibular de verão, e o curso ele é bem direcionado para aquelas pessoas que desejam participar da cadeia produtiva de alimentos em qualquer setor. Então o engenheiro de alimentos ele trabalha muito focado na produção, no desenvolvimento e no controle de qualidade de alimentos, sem deixar de lado outras áreas, como a área de insumos, embalagens, transporte, entre outros, né? Então nós temos muitos campos de aplicação, desde projeto até controle de qualidade, desenvolvimento, avaliação de alimentos. Quando eu quero lançar um alimento no mercado, eu tenho que fazer um teste sensorial com os jogadores para verificar se ele vai ter chance de ser aceito. Eu não posso simplesmente colocar o produto no mercado e esperar o que vai acontecer. Isso é uma estratégia equivocada, né? Sim. Então, se a gente consegue fazer uma avaliação, e aí o engenheiro de alimentos pode atuar no desenvolvimento e avaliação de um produto novo, nós aumentamos as chances de que ele tenha sucesso no mercado. Sem falar também que o engenheiro de alimentos pode trabalhar com a problemática dos resíduos gerados na produção de alimentos. Então, as fábricas de alimentos, todas elas geram uma grande quantidade de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas. Nós podemos atuar na solução e na minimização do impacto ambiental desses problemas. Então a área de atuação, e eu digo especialmente no sul do país, já para abrir um pouco os horizontes dos jovens, né? Não ficar com aquela ideia, eu vou me formar na Univates e vou trabalhar dentro do Vale do Taquari. Sim, o Vale do Taquari é um grande produtor de alimentos, temos muito campo de trabalho aqui. Porém, o estado do Rio Grande do Sul e o sul do país como um todo são tidos como os grandes celeiros, né, da produção de alimentos do Brasil. Então nós temos um campo de atuação muito vasto. Eu cito assim, olha, esse ano estaremos formando os 2 primeiros engenheiros de alimentos da Univates, né, estarão saindo para o mercado de trabalho. E eu espero que com esses 2 presentes a gente possa fomentar mais o interesse das pessoas em cursar para que possam atuar até mesmo na produção de alimentos saudáveis, seguros e que possam contribuir para uma boa qualidade de vida. Então o curso está aberto para quem tem curiosidade. Ainda hoje à noite há uma feira de cursos na Lajeado que a gente vai estar presente com outras engenharias. Nós temos 10 engenharias na Univates, né? Então quem tiver interesse, se eu não me engano, acho que acontece no Madre Bárbara a feira de cursos, e em setembro nós temos a feira de cursos na Univates. Para quem tiver alguma dúvida, né, vai consultar lá as diferenças entre uma engenharia e outra. Temos a engenharia química, temos a química industrial, são parecidas, mas não são a mesma coisa que a engenharia de alimentos. Então, quem tem interesse em trabalhar na cadeia produtiva de alimentos, uma boa dica é fazer o vestibular para engenharia de alimentos. E lógico, como toda engenharia, não posso dizer que é um curso simples. Qualquer curso superior tem sua dificuldade. E o perfil do aluno que pretende seguir nessa carreira da engenharia, evidentemente exige um gosto, uma aptidão ou uma facilidade em 3 grandes áreas, que são a física, a química e a matemática. Então, se não gosta de matemática, fica complicado ser engenheiro. Não é impossível, mas dificulta. Exatamente. Bom, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos da Univates, Daniel Len, obrigado pela sua participação. Tenha um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade.